Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Telamix. Eu sou Luiz Felício e a partir deste momento você está convidado a fazer parte desta resenha sobre um filme lá das antigas, mas que, diga-se de passagem, muitos me pediram para trazer aqui no nosso review retrô. Estou falando de Calígula. Produção essa que foi inspirada na vida do lunático e jovem imperador romano. É bem verdade que Calígula, no final da década de 70, quase no começo dos 80, trouxe muitas polêmicas, as quais nós iremos debater a seguir aqui nessa resenha. Mas, antes eu gostaria de fazer um convite especial para você que ainda não está inscrito aqui no canal. Pois saiba que eu não falo só a respeito de filmes e seriados, e sim tenho outros bate-papos tão interessantes quanto, por exemplo, a nossa série de mistério. Falamos também a respeito da vida dos atores em Hollywood e outros quadros tão interessantes quanto que em breve eu estarei estreando por aqui. Então, não custa absolutamente nada, meus caros. Tá dando sopa aqui embaixo o botão, só se inscrever. Certo? E se você já estiver inscrito, por favor, me ajude compartilhando este conteúdo. Bom, vamos lá então falar a respeito de Calígula. Eu fico muito à vontade para abrir este bate-papo, pois não só vi o filme, acredito que umas 2, 3 vezes, como tenho um conhecimento um pouco mais amplo da vida do Calígula, pois li 2 livros a respeito e também outros livros dos seus antecessores e sucessores, certo? Aliás, super recomendo a obra do escritor Alan Mace, que traz aí com propriedade os bastidores da história de Roma. Mas vamos lá então, considerando, como eu disse ainda há pouco, a época que foi lançado Calígula, ou seja, em agosto de 1979, trouxe muita polêmica. Alguns países e outrora cinemas, até mesmo aqui no Brasil, proibiram a sua exibição. Tudo porque o filme ele não deu muita ênfase a querer se tratar de algo histórico. E apesar de ter trazido Malcolm McDowell, aquele mesmo cara que fez Laranja Mecânica, nos mais tarde Star Trek, Halloween e outros grandes filmes, teve a direção de Tinto Brass, um italiano que, na verdade, sempre foi diretor de filmes eróticos, ao que nós pudéssemos chamar hoje, talvez, de filmes pornôs, ok? E o que aconteceu? Na verdade, ele quis pegar o Calígula e fazer meia mussarela, meia calabresa, certo? Ou seja, meio um conteúdo histórico, meio erótico, claro, para mim lucrar uma boa grana, para o pessoal ver peitinhos na época, para ver algumas cenas mais picantes, e acreditem se quiser, durante as gravações, o próprio Malcolm McDowell já disse isso em algumas entrevistas anos atrás, e o diretor confirmou que teve cenas de sexo reais, sobretudo entre os figurantes que estavam ali. É isso mesmo, pessoal. O bacanal rolou solto de verdade durante as filmagens de Calígula. Mas, apesar da sinopse tocar aqui que Calígula casou com a irmã, ou seja, Drusília, e endeusou o seu cavalo, que ele acabou nomeando como um nobre de Roma, etc. e tal. Apesar de trazer essas passagens, o filme, eu tenho que dizer, para quem ainda não leu a história de Calígula, ele está bem distante, certo? Apesar que conta um pouquinho lá como foi o trauma de ter que ser criado pelo Tibério, que era meio que tio dele e era o imperador que estava à frente da linha de sucessão, que é um cara que ficou louco também. Mas
o diretor aqui no filme, ele considera muito mais a parte erótica e pegar aqui vários pontos da história de fato e resumi-los. Ao ponto de que, se você comparar com as produções de hoje, Calígula parece até uma peça teatral erótica, certo? Mas deu muito o que falar. Hoje, posso até dizer que, de certa forma, é considerado um filme cult. E aqui no Brasil, depois de ter passado em alguns cinemas, outros não, ele só veio a passar na televisão no ano de 1992, na então Gazeta CNT, que é a emissora aqui de São Paulo, né, hoje só chamada de Gazeta Casper Liber, etc. e tal. Que na época lançou uma seção de filmes meio barra pesadas chamados Tensão Total, no qual exibiram Alcova, Quase uma Virgem e Tabus. E Calígula era a figurinha carimbada durante os 3 anos que ficou no ar essa sessão. E reprisou pelo menos umas 10 vezes de 92 a 95 Calígula. Sempre quando tinha a chamada nos intervalos diurnos da TV, era anunciado que meia-noite passaria essa obra-prima dos anos 70, ou pelo menos essa obra-prima dos filmes cult. Com cortes a dar com pau, tá? Desculpa aí a expressão que eu usei aqui justamente para falar do filme desse, ok? Mas passa reto aí. Muitos cortes durante todo o filme. E quem pegar o DVD, até tem o DVD da época aqui, ou pegar ele no streaming hoje para assistir, nem sei se está passando em algum canal aí de streaming, tipo Netflix e tal, mas acredito que não. Vai ver que tem realmente totalmente diferente de quando a gente assistiu na TV. Assistir na televisão era péssimo, porque eu lembro que a CNT, ela tinha um sinal horroroso. E quando chovia, que nem hoje, não sei até se vocês escutaram o trovão caindo aí fora, ficava cheio de chuvisco. Então você não conseguia ver absolutamente nada, ok? Mas é exatamente isso. Esse filme do Calígula, talvez ele acabou se tornando cult, não por ser um Cleópatra, que é uma mega produção, aí sim, aquele da Elizabeth Taylor, vencedor de vários Oscars e tal, mas sim pelo seu conteúdo apelativo, e sempre quando você põe aquela tarja proibido para maiores de 18 anos, sobretudo em uma época que aqui no Brasil a gente ainda tinha ditadura militar quando passou no cinema, aí que todo mundo, meu amigo, queria assistir, com certeza traz em sua memória afetiva. Mas quem quiser saber mais, não só sobre as loucuras do Calígula, quem foi esse cara, não se apegue ao filme. Vá ler, de fato, pegue um livro, e eu até torço para que alguém pegue esse projeto e um dia faça um remake, ok? Ou um outro filme do Calígula, mas claro que vai ter que ter as orgias e tal, mas contando muito mais minuciosamente a vida dele, para você entender de fato a personalidade do Calígula, que foi um cara que cresceu no meio de um monte de gente louca, que teve o pai assassinado enquanto esse aí era um general do Império Romano, pai esse assassinado por interesses políticos, e outrora teve também a sua mãe aprisionada também por interesses políticos, e um cara desse, ainda garoto, com 7, 8 anos, cresceu vendo todas essas atrocidades no meio de toda essa orgia. Não podia, talvez, dar coisa melhor, certo? Então, de fato, é isso que eu quero dizer para vocês. Quer saber sobre a história do Calígula, tintim por tintim, tá? Não fica só no bacanal do filme. Vai lá, pega um livro e você vai descobrir de verdade quem foi essa figura que eu considero, apesar de louco, interessantíssima da história. No mais, meus caros, eu vou ficando por aqui, mas reforço o convite para que você se inscreva no canal.
Um grande abraço e até breve.